E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? O objetivo do vídeo de hoje é conseguir ajudar você, empresário que trabalha com loteamento, com incorporação, a verificar se você precisa ou não ter uma SPE para cada empreendimento imobiliário dentro das suas obras, dentro do seu contexto empresarial. Nós sabemos que a SPE ela traz diversos benefícios, eu vou explicar um pouquinho nesse vídeo também, para quem utiliza esse modelo de sociedade para empreender no mercado imobiliário, mas também traz alguns encargos, algumas obrigações que frequentemente incorporadores e loteadores não estão dispostos a arcar. Então, é interessante você saber se esses pontos que eu vou falar para vocês, eles valem a pena para vocês, se eles estão dentro do contexto de vocês, e estando, você faz essa balança, coloca na balança o benefício de ter a SPE para contrapor, para atender essas demandas que você tem, e os custos que você vai ter de controlar separadamente cada obra em uma sociedade. Vamos lá, sem muita enrolação, direto à prática, vamos para o vídeo. Resumidamente, uma SPE é uma sociedade que ela tem dois pontos que são mais específicos, mais trabalhados do que uma sociedade comum, uma sociedade empresária limitada. Basicamente, esses dois pontos estão relacionados ao objeto social e ao prazo dessa sociedade. Por quê? O objeto social de uma SPE não pode ser um objeto social meramente genérico. Como esta sociedade é uma sociedade com um propósito específico, daí vem a sigla SPE, então, o objeto social dessa sociedade precisa estar alinhado, precisa estar muito bem descrito para fazer jus a esse propósito específico. Então, por exemplo, você é incorporador imobiliário, então, numa incorporadora comum, que não é uma SPE, você teria o objeto social de execução de empreendimentos imobiliários via incorporação imobiliária, por exemplo. Agora, numa SPE, esse objeto social ele precisa ser muito mais descrito, muito mais aprofundado. Então, por exemplo, numa SPE de incorporação de um empreendimento comum, como que ficaria esse objeto social? O objeto social dessa sociedade, abre parênteses, o objeto social dessa sociedade é a execução do empreendimento residencial Atenas, fica localizado na Avenida Paulista, no terreno de número 55, registrado sobre a matrícula 9.000, e aí vai. Então você descreve no seu objeto social da sua SPE a maior quantidade de informações possíveis que informam as características do desenvolvimento daquela atividade específica daquela SPE. E um segundo ponto, que ele é muito importante para além do objeto social, é o prazo de duração dessa sociedade. As sociedades normais, sociedades que não têm esse propósito específico, na maioria dos casos elas possuem um prazo indeterminado, elas não têm um tempo para finalizar, elas continuam enquanto as operações forem sendo fomentadas, forem sendo executadas. Agora uma SPE, não. A SPE ela tem um prazo delimitado, estrito à execução do objeto social. Então, uma vez que o objeto social ele for finalizado, o prazo daquela sociedade acaba e, em teoria, essa sociedade ela passaria a deixar de existir. Então, de forma bem prática, bem resumida, essa é a descrição plena do que seria uma SPE, uma sociedade de propósito específico. Agora nós entramos nessa questão de ter uma SPE para cada obra realmente é necessário para o seu negócio, para o seu grupo de obras? Então, com base nisso, eu trouxe aqui algumas questões que eu vou discutir com vocês e você vai elencando aí, você vai anotando cada questão e verifica se você tem esse contexto ou não, para você verificar se ter uma SPE vale a pena para você, de forma que você segregue cada obra para uma SPE. Então, o primeiro assunto que nós entramos aqui é a quantidade de obras que você tem ali em média em um ano na sua operação. Por quê? Se você tem, por exemplo, na minha convicção,
na minha opinião. Se você tem entre uma e até mais ou menos 5 obras rodando na sua operação durante um ano numa mesma empresa, talvez você tenha uma certa tranquilidade, uma certa facilidade de controlar isso tanto do ponto de vista financeiro, do ponto de vista contábil. Então, talvez para este nível, para essa quantidade de obras dentro de uma mesma empresa, talvez não faça sentido ter uma SPE para cada empresa. Quando você chega em 8 obras, 9, 10, 11, até 15 obras, por exemplo, rodando dentro de um ano na mesma empresa, o controle financeiro, o controle operacional, o controle contábil, ele passa a ficar mais complexo, mais complicado no fim das contas. Principalmente porque na maioria dos casos, quando você tem todas as obras dentro de uma mesma empresa, você tende a ter apenas uma ou poucas contas de banco, por exemplo, para controlar essas obras. Então você mistura, na maioria dos casos, o que é da obra A com os gastos e recebimentos da obra B, obra C em diante. Então, quando você aumenta, essa é uma tendência, tá? Eu não estou confirmando que você faz isso, mas a tendência é que isso aconteça, dado aí a nossa experiência que a gente tem no contexto empresarial brasileiro, a nível de organização financeira, de organização operacional. A gente sabe que no nosso país, a média de empresários acaba pecando muito nesse assunto, por isso que dá para a gente estimar uma tendência deste comportamento. Quanto maior é o seu nível de obras, e quanto menor é o seu nível de controle de contas bancárias para controlar todas essas obras, a tendência é que você misture os valores, que você use o dinheiro de uma obra em outra, e isso vai afetar, no fim das contas, no seu resultado, na sua organização. Então, se você tem mais de 10 obras, por exemplo, pode fazer sentido para você estabelecer uma obra para cada SPE e, por exemplo, abrir uma conta bancária, logicamente, para cada SPE e ter esse controle financeiro, esse controle de resultado de forma segregada, que facilita muito o teu controle, as suas tomadas de decisão, quando você chega nesse nível de obras, de SPS, de empreendimento. Um segundo ponto, ele é um ponto um pouco delicado, mas ainda assim é um ponto importante de se abordar aqui, que é o faturamento bruto, o VGV bruto dos seus empreendimentos. Principalmente para quem trabalha com loteamentos que não tem o RET, tá? Que não tem esse benefício fiscal. Se você tem um empreendimento e ele tem um faturamento de R$ 1 milhão, 2 milhões, até uns 5, 6 milhões de reais, faz sentido você agregar esses empreendimentos, não mais do que 8 ou 9, partindo dessa visão do faturamento exclusivamente, dentro de uma mesma empresa, porque ainda assim, você tendo todos esses empreendimentos, você não chegaria no limite de 78 milhões de reais, que é o limite de receita bruta do lucro presumido. Você não atingindo estes 78 milhões de reais, você ainda conseguiria continuar no lucro presumido nos próximos anos. Agora, se você executa muitos empreendimentos e principalmente muitos loteamentos de altíssimo padrão, que tende a ultrapassar estes 78 milhões, é factível que você estude essa possibilidade de segregar esses empreendimentos por SPE, porque cada SPE é uma sociedade. Então, cada sociedade vai ter o seu limite do lucro presumido. Então, você consegue fazer essa segregação de resultado, como eu falei, e fazer a segregação de verificação do limite do lucro presumido, garantindo que a maioria das suas obras de loteamento, como eu falei, por exemplo, mas isso também pode ser aplicado para a incorporação imobiliária que não estiver no RET. Então, a maioria dos seus empreendimentos vão se manter no lucro presumido. E você precisa tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, porque a ideia é que você segregue efetivamente. Então, aquele empreendimento está naquela SPE, então deixe aquela SPE ser a responsável pelo empreendimento. Porque caso contrário, se você como uma controladora se responsabilize, você faça tudo por aquela SPE,
a Receita Federal ela pode entender que essa segregação que você está fazendo, no fim das contas, planejamento tributário abusivo para que você não pague mais impostos. Então, aqui é muito importante que você, de forma material, tá, no mundo real, que você segregue todos esses negócios. Então, você tenha uma SPE segregada, bonitinha, uma conta bancária para a SPE, que você movimente tudo daquele empreendimento naquela própria SPE, não fique pagando as coisas que são da SPE com a conta bancária da controladora. Se a SPE ela precisar de algum recurso financeiro, você pode fazer um aporte financeiro da sua controladora para a sua SPE, e aí a SPE faz as operações. Mas o mais importante aqui é você comprovar de forma material que cada SPE tem o seu patrimônio, tem as suas responsabilidades, tem os seus direitos no fim das contas. Então aqui a gente tem mais um ponto, o segundo ponto, que é o faturamento bruto, o VGV, de cada empreendimento que você tem. O terceiro ponto é um ponto muito interessante, mas poucas pessoas acabam falando deste ponto, que são os seus investidores. Se você trabalha com investidores, se você busca investidores para financiar o seu empreendimento, também precisa observar esse ponto e eu te falo o porquê. Eu fiz um vídeo semana passada falando sobre SCP, e quando eu falei de investidores, eu fiz uma análise que se aplica aqui também. Eu vou deixar aqui na descrição para você ver o vídeo sobre SCP, mas eu falo sobre isso aqui também. Quando você traz investidores para o seu negócio, você precisa ter noção de que essa relação com esses investidores é uma relação de longuíssimo prazo. Então, um loteamento, por exemplo, ele pode levar até 4 anos para ser finalizado, ser entregue no fim das contas, né? Uma incorporação pode levar 2, 3 anos, é muito tempo, na minha visão, para ficar pronto quando a gente fala de relação com o investidor. E aqui é a relação pessoal mesmo. A gente não está falando daquela relação das sociedades anônimas que publicam fatos relevantes, publicam os releases. A gente está falando de uma relação pessoalíssima. Você precisa ter essa noção de que você vai passar 2, 3, 4 anos se relacionando com esse investidor. Então, se você trabalha com diversos tipos de investidores, é interessante que você estabeleça uma SPE para cada empreendimento, visando essa segregação de investidores também, de forma que você consiga reunir esses investidores que desejam entrar numa SPE, efetivamente não numa SCP, dentro daquele empreendimento que você vê que vai ter esse fit de negócio e também esse fit pessoal. Então, por exemplo, vamos supor que você tem 2 empreendimentos para executar, um de médio e um de alto padrão. A tendência é que esses investidores desses 2 tipos de empreendimento, eles sejam diferentes. E aqui eu falo da diferença comportamental, da diferença financeira, desses tipos de diferença. Então, pode fazer sentido para você ter uma SPE para esses investidores com os empreendimentos de médio padrão, ou um empreendimento de médio padrão, e uma SPE com esse empreendimento de alto padrão. Assim você segrega esses dois investidores, eles não precisam ficar na mesma sociedade e você consegue estabelecer uma relação muito mais produtiva, muito mais tranquila com esses mesmos investidores. Se você não trabalha com investidores dentro dos seus empreendimentos, pode não fazer sentido ter uma SPE de fato. Ou se são investidores que eles não estão dispostos a correr esse risco de negócio, que é se tornar um sócio cotista, talvez faça sentido não ter uma SPE e sim uma SCP. Aí o vídeo que eu deixei aqui na descrição vai ajudar vocês bastante nesse sentido de estruturar empreendimentos com SCP. Quarto ponto que eu trago aqui para vocês é a questão dos tipos de empreendimentos que vocês têm dentro dos seus negócios. E aqui eu gostaria de dar um enfoque, quando eu falo de tipos de empreendimento, ao resultado de cada empreendimento. Por quê? Se você mistura todos os empreendimentos que você tem um portfólio muito diversificado de empreendimentos, então você tem empreendimentos comerciais, empreendimentos residenciais de baixo, de médio, de alto padrão, de altíssimo padrão, todos dentro de uma mesma empresa. Na minha opinião, quando você faz esse tipo
de aglutinação desse portfólio diversificado dentro de uma mesma empresa, você vai ter muita dificuldade de enxergar o resultado individual de cada empreendimento. Com muita frequência, você vai ver um empreendimento comercial contaminando o resultado de um empreendimento de altíssimo padrão e vice-versa. Então, na minha opinião, se você tem diversos tipos de empreendimento dentro do seu portfólio, faz sentido você segregar esses empreendimentos por SPE. Segregando cada empreendimento dentro de uma SPE, você vai conseguir estudar, observar o resultado de cada tipo de empreendimento individualmente, de forma que o empreendimento que é de cunho comercial não vai contaminar o resultado do empreendimento de altíssimo padrão. Um ponto que ele é importantíssimo, na minha visão, é a análise que você precisa fazer em relação aos riscos de cada empreendimento. E aqui eu sou muito prático, tá? Eu vejo que se você tem um empreendimento que ele tem muito retorno, muito retorno estimado, mas ele também tem muito risco envolvido, eu tenho mais empreendimentos no meu portfólio a ser lançado, em andamento, eu acredito que faz muito sentido você pegar esse empreendimento que tem risco e segregar ele numa SPE separado, porque, como eu falei, se você faz essa estruturação da forma correta, essa SPE, ela vai ter a sua própria autonomia patrimonial. Então, ela, no primeiro momento, ela tem essa responsabilidade pelos riscos daquele empreendimento, daquele negócio. E esse risco ele vai ficar nessa SPE enquanto ela tiver essa disponibilidade de arcar com esse risco. Eventualmente, se ela não tiver mais essa capacidade, aí sim sobe para a sua controladora, para a sua incorporadora. Mas enquanto isso não acontece, você consegue manter este risco segregado nessa SPE. Um último ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a própria demanda da sua estruturação de empreendimento. A depender das características do seu empreendimento, da sua forma de aquisição do dinheiro necessário para financiar a obra, o projeto, da forma de aquisição do terreno, por exemplo, seu empreendimento ele pode pedir uma SPE ou não. Se você deseja trazer investidores, como eu falei, é interessante você colocar esses investidores dentro de uma sociedade para que você consiga oferecer lucros daquele empreendimento para eles, ou até mesmo um terrenista em que vocês decidem que este terrenista ele vai fazer parte do negócio efetivamente, faz sentido você ter uma sociedade e esse terrenista ele entra nessa SPE com um terreno dele, com um terreno que vai ser objeto da incorporação imobiliária, por exemplo. Cada característica, cada item da sua estruturação, ele vai nos dizer se essa demanda vai pedir uma SPE ou se não é necessário, se você pode fazer ou com uma SCP ou fazer na sua própria incorporadora sem a necessidade de abrir outra sociedade. Então é isso, estes pontos que eu gostaria de trazer para vocês. Verifica agora que você viu estes detalhes, eles estão dentro das suas demandas, porque se eles estiverem com muita frequência, talvez seja o momento de você começar a trabalhar com SPS para cada empreendimento. Se você tem muitas obras em andamento, mais de 10 obras, se você tem muitos investidores que querem entrar nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Se os seus empreendimentos, por exemplo, eles carregam muito risco, e esse risco ele tem a chance de contaminar outros empreendimentos, então isso é um outro motivo que pode te levar a abrir diversas SPS para cada empreendimento. Então são vários contextos aqui que eu expliquei para você que pode te levar a esse tipo de estruturação com diversas SPS. E se você precisa de um contador para te ajudar a estruturar todos os seus empreendimentos utilizando SPS, utilizando SCPs de obras, SCPs de investimentos para incorporações, para loteamentos ou para outros negócios imobiliários, eu vou pedir para você entrar em contato com o meu link de WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo. E nesse link você vai conseguir falar direto comigo, Bruno Deiró, e lá eu vou conseguir te atender, falar com você para nós estruturarmos os seus empreendimentos e te oferecer
a melhor produtividade possível do contexto societário, no contexto contábil, no contexto tributário também. Entre em contato pelo link de WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo para falar comigo. Para você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado e valeu!